Um planeta com recordes de calor, num cenário incontestável de mudança climática. Inundações, incêndios florestais e eventos climáticos extremos em todos os cantos. Um prazo que cada vez mais se encurta para atenuar esses efeitos. E uma conferência no Brasil com a responsabilidade de responder a essa crise. Eu sou a Mariana Vick e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast semanal de notícias do Nexo. Os programas do Durma em janeiro estão um pouco diferentes do habitual. A gente traz nesse mês entrevistas sobre temas que vão ecoar por aí em 2025. Esse é o último dessa série de 4 episódios. E a gente vai falar sobre a COP30, a 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que vai acontecer em novembro na cidade de Belém, aqui no Brasil. A COP30 promete ser um dos grandes eventos do Brasil em 2025. Prevista para acontecer no mês de novembro em Belém, capital do Pará, no meio da Amazônia, a conferência deve receber, segundo estimativas, um fluxo superior a 40 mil pessoas, incluindo líderes mundiais, diplomatas, empresários, jornalistas e representantes da sociedade civil de diversos países, que anualmente se reúnem nas COPs para debater e, idealmente, decidir sobre o futuro do planeta no atual cenário de mudança climática. E nós corremos o risco de fazer a COP mais bonita que já foi feita. Porque uma coisa é discutir a Amazônia no Egito, outra coisa é discutir a Amazônia em Berlim, outra coisa é discutir a Amazônia em Paris. Agora não, agora nós vamos discutir a importância da Amazônia dentro da Amazônia. Nós vamos discutir a questão indígenas vendo os indígenas. Vamos discutir a questão dos povos ribeirinhos vendo os povos ribeirinhos. Vale sempre lembrar o que é a COP. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas é uma reunião anual entre os países membros de uma convenção da ONU chamada Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. O encontro tem o objetivo de negociar soluções comuns para os atuais desafios climáticos. Saiu de uma COP, a COP21, por exemplo, o Acordo de Paris de 2015, que propõe limitar o aquecimento global a 1,5 graus até 2100 e é hoje o principal tratado ambiental internacional que a gente tem em vigor. A cúpula chega nesse ano à 30ª edição, daí o nome COP30. Today, the climate is warming, the animals are disappearing, the rivers are dying, and our plants don't flower like they did before. The earth is speaking. She tells us that we have no more time. A COP30 acontece num cenário de crise ambiental aguda em todo o mundo. O ano de 2024 foi o mais quente da história da humanidade, segundo o Observatório Copérnicos da União Europeia. A temperatura média global anual foi 1,6 graus Celsius mais quente do que os níveis pré-industriais, o que fez de 2024 o primeiro ano a violar o limite de aquecimento de 1,5 graus do Acordo de Paris. Dados do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, mostram que o último ano também foi o mais quente já registrado no Brasil desde o início das medições em 1961. Junto com as altas temperaturas, a gente tem testemunhado uma série de eventos climáticos extremos destrutivos, como as inundações de maio de 2024 no Rio Grande do Sul, os incêndios florestais do começo desse ano no estado americano da Califórnia, a seca que atingiu a Amazônia nos últimos 2 anos e os recordes sucessivos de fogo no Pantanal. A capital gaúcha vive a maior enchente da história. Para onde se olha, há mais inundações e as consequências que elas trazem. Importantes ruas, avenidas estão assim, completamente alagadas. Este ano já são 1.448 focos de incêndio no Pantanal. No mesmo período de 2023, foram 133. A seca na região agrava os incêndios e afeta o volume do Rio Paraguai, que está mais de 2 metros abaixo da média histórica. A COP30 também vai acontecer depois de uma conferência do clima desastrosa no último ano em Baku, capital do Azerbaijão. A COP29 quase terminou sem acordo e apresentou uma resolução de enfrentamento da mudança climática considerada insuficiente, se não ínfima, para grande parte dos países que participaram do encontro em 2024, como a gente vai explicar ao longo desse episódio.
O Brasil, nesse contexto, tem a responsabilidade de fazer o que não foi feito e de, talvez, restaurar a confiança nas COPs depois de anos de negociações frustradas ou decisões aprovadas, mas não implementadas na prática, como é o caso do próprio Acordo de Paris. Em 2024, o relatório Lacuna de Emissões, publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, por exemplo, mostrou que são necessárias reduções de 42% nas emissões de gases de efeito estufa dos países até 2030 para se chegar à meta de limitar o aquecimento global a 1,5 graus. As atuais políticas públicas estão longe de atingir esse marco, e o prazo para adotar medidas efetivas é cada vez mais curto. A ciência é clara. A mudança climática já chegou e os seus efeitos só vão se agravar se as coisas continuarem como estão. Mas o Brasil tem condições de assumir essa liderança? Para entender melhor qual é a responsabilidade da COP30 diante de uma crise ambiental sem precedentes, a gente conversou com Paulo Artacho. Ele é professor no Instituto de Física da USP, a Universidade de São Paulo, e um dos cientistas mais reconhecidos do Brasil por seu trabalho sobre a mudança climática. Primeiro, a gente perguntou para ele quais condições as COPs no geral e a COP30 em específico têm de fazer a diferença no combate à crise do clima. Ele explicou que essas conferências têm um papel único. É importante salientar que as conferências das partes do Acordo Climático, as COPs, são o único e exclusivo mecanismo de governança global em relação a reduzir emissões, se adaptar ao novo clima e estruturar políticas globais. Não há nenhum outro mecanismo além das COPs. Portanto, as COPs são fundamentais e elas têm que fazer a diferença no combate às mudanças climáticas, tá? Então, esse é um ponto importante. Isso não quer dizer que não haja desafios para as COPs cumprirem seu papel, segundo ele. O momento atual do mundo dificulta a construção de consensos e a união de esforços para combater a mudança climática, como a gente viu, por exemplo, na COP29, que aconteceu em 2024 no Azerbaijão. Esse cenário torna a COP30 ainda mais importante. É claro que nós temos um problema grave globalmente com a questão da governança, num mundo cada vez mais polarizado, com duas guerras acontecendo, com crises econômicas e governos com instabilidade, mas evidentemente as COPs em particular, a COP30 vai ter que jogar um papel absolutamente fundamental de mudar a direção do enfrentamento das mudanças climáticas para políticas de redução que sejam efetivas, que acabem com a exploração e o consumo de combustíveis fósseis no prazo mais curto possível. A gente também quis saber do professor no que é preciso prestar atenção durante a COP30 em Belém. Entre os aspectos que a COP30 vai ter que lidar, o primeiro e o mais importante deles, de longe, é estruturar políticas públicas que efetivamente reduzam as emissões de gás de efeito estufa. Esse é o primeiro ponto e certamente é o ponto mais importante. Que sejam estruturadas políticas para que a transição energética, já que o sistema energético é responsável por mais de 80% das emissões de gás de efeito estufa global, é fundamental que a gente acabe com a exploração de combustíveis fósseis. O segundo aspecto é o aspecto da adaptação dos países ao novo clima. O clima já mudou, vai continuar mudando e nós precisamos nos adaptar ao novo clima, em particular os países de desenvolvimento e os países mais pobres do planeta. E o terceiro ponto da COP30 vai ser estruturar mecanismos concretos de financiamento dos países ricos para os países pobres e em desenvolvimento, para que estes façam a transição energética o mais rápido possível e que também possam se adaptar ao novo clima. Eles não têm recursos financeiros para isso,
esses recursos vão ser estruturados a partir de fundos multilaterais que começaram a ser negociados na COP29. Esses pontos são fundamentais para a gente entender os debates travados nas COPs, principalmente nas conferências mais recentes. A COP28, em 2023, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, foi a primeira da história das cúpulas do clima a dar um sinal para o fim da exploração de combustíveis fósseis, mas de forma ainda tímida, e não houve novos avanços na COP seguinte, em Baku, em 2024. Já o tema do financiamento foi o protagonista da conferência do último ano, no mau sentido. Depois de semanas de debate e uma enorme dificuldade para se chegar a um consenso, a COP29 terminou com uma meta fraca de financiamento climático, propondo o desembolso de 300 bilhões de dólares anuais para o combate à crise do clima em países em desenvolvimento. Essas nações, para se ter uma ideia, pediam pelo menos 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. A tarefa de aumentar esse valor ficou para a COP30, no Brasil. We are not demanding aid. We are not demanding charity. We are here to demand justice. And this justice comes through climate finance. How much do we want, comrades? Trillions, not billions. Trillions, not billions. My friends, the tax... Isso provavelmente não vai ser fácil. O Brasil recebe a COP30 em Belém na tentativa de se consolidar como liderança climática no mundo. Mas, além de lidar com as divergências entre os países, que estão mais acirradas nesse momento político, o governo brasileiro vai ter que enfrentar suas próprias contradições. Enquanto preside uma conferência que busca pôr fim à exploração de combustíveis fósseis, por exemplo, a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva tem planos de extrair petróleo na região da foz do Rio Amazonas. Ao mesmo tempo, a gente assistiu a enormes incêndios florestais em biomas como a Amazônia e o Pantanal no último ano, com provável envolvimento de fazendeiros. É claro que também há boas notícias, como a redução de 30% no desmatamento na Amazônia entre 2023 e 2024. Mas a gente perguntou para o Paulo Artacho, o Brasil que recebe a COP30 é um exemplo para o mundo? Como ficam essas contradições? Ele colocou essas questões em perspectiva. O Brasil, como todos os países do nosso planeta, é caracterizado por diferenças de opinião, diferenças de políticas, de diferentes influências de setores econômicos, que aqui no caso do Brasil, por exemplo, a questão do agronegócio, a questão do ministro das Minas e Energia querer explorar até a última gota de petróleo e vai por aí afora. Essas discordâncias, digamos assim, são características do sistema democrático. Sem discordância, não há democracia. Para ele, é possível a gente lidar com essas diferenças com a participação da sociedade civil. O segundo ponto é que essas discordâncias têm que ser resolvidas pela sociedade como um todo, que passa muito além do Congresso Nacional e do Poder Executivo, e a sociedade brasileira como um todo já deixou muito claro que não quer ver a destruição dos nossos ecossistemas, não quer acompanhar a continuidade da destruição da Amazônia e vai por aí afora. Então, na verdade, o que a gente tem que ter é um Congresso e um Poder Executivo e um Poder Judiciário que atue em sincronia em relação às políticas, por exemplo, de explorar petróleo na foz do Amazonas, por exemplo, de expansão do agronegócio em cima de áreas desmatadas e vai por aí afora. O Durma com Essa volta já. Fazendo um pouco o advogado do diabo, ou melhor, advogado de quem quer explorar petróleo na foz do Amazonas, a gente quis insistir nesse assunto com o professor. Um país em desenvolvimento como o Brasil pode abrir mão de explorar seu petróleo? Ou será que as alternativas disponíveis dão conta de uma transição energética mais acelerada? Para ele, a gente tem condições de ser otimista com a segunda alternativa.
É importante salientar que o Brasil tem uma posição extremamente privilegiada na transição energética. Nenhum outro país do nosso planeta tem o potencial de geração de energia solar e energia eólica que nós temos no Brasil. Isto pode transformar o país numa potência energética sustentável já no futuro muito próximo. Então, nós não precisamos arriscar a explorar petróleo na foz do Amazonas, que é um ecossistema muito, muito sensível, e ao invés disso podemos colocar os bilhões de dólares que seriam investidos na eventual exploração de petróleo na foz do Amazonas em geração de energia eólica e energia solar, que tem um custo muito mais barato do que a queima de combustíveis fósseis e que pode transformar o país numa potência de energias sustentáveis para o nosso planeta. Aqui vale lembrar, aliás, que a matriz energética do Brasil já é relativamente limpa em comparação com a de outros países. 49% da oferta interna de energia em 2023 veio de fontes renováveis, como hidráulica, eólica, solar e biomassa de cana, segundo dados do mais recente Balanço Energético Nacional, publicado pela empresa de pesquisa energética do Ministério de Minas e Energia. A matriz energética representa o conjunto de fontes de energia usadas para atividades como a geração de eletricidade, os transportes e o preparo de alimentos, pensando aqui, por exemplo, no gás de cozinha. Já a matriz elétrica, que é formada pelas fontes usadas só para geração de energia elétrica, é ainda mais limpa. A participação de renováveis ficou em 89% em 2023. Para concluir a conversa, a gente perguntou para o Paulo Artacho o que vai acontecer se a COP30 não aprovar as medidas necessárias, ou se, mesmo aprovadas, elas não forem postas em prática no futuro próximo. Se tudo continuar como está, quais são as perspectivas para o planeta? Como a mudança climática já afeta e pode ainda afetar a vida na Terra? Aqui ele fica menos otimista e mais cientista. Estamos passando por uma crise climática sem precedente ao longo dos últimos milênios em nosso planeta. É importante que a gente pense nisso. Com a emissão anual de 62 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa para a atmosfera, o nosso sistema socioeconômico está levando o planeta a um aquecimento médio da ordem de 3,1 graus Celsius, o que em áreas continentais como a Amazônia, Brasil Central e Nordeste brasileiro pode levar a um aumento de temperatura da ordem de 4 graus a 4,5 graus. E com uma redução muito forte de precipitação e com um aumento importante dos eventos climáticos extremos. Este cenário já está ocorrendo na maior parte do planeta e, em particular, já está ocorrendo no Brasil. O que nós temos que fazer é reduzir as emissões, acabar com a exploração de combustíveis fósseis, para que a gente possa se adaptar ao novo clima, um clima que vai ter um aumento médio de temperatura da ordem de 2 graus Celsius pelo menos, e com isso garantir um mínimo de sustentabilidade climática para as gerações futuras em nosso planeta. Isso é o que a gente espera que a COP30 comece a implantar no planeta como um todo. O Durma com Essa volta já. Se você quer se aprofundar em algum dos temas explorados nesse episódio, visite nexusjornal.com.br. Das expectativas para a COP30, passando pelas projeções sobre a mudança climática e o papel do Brasil em liderar soluções para a crise, durma com essa. Com produção, roteiro e apresentação de Mariana Vick, edição de texto de Conrado Corsaletti, produção de arte de Lucas Neopman e edição de áudio de Bruno Bimbati, termina aqui mais um Durma com Essa. Semana que vem a gente volta à nossa programação habitual, com análise de um tema central da semana e sessões dedicadas ao noticiário internacional, ao meio ambiente e à cultura. Até!